Boa tarde, galera! Última semana do ano começando e você vem com a gente para mais uma semana de SBT Esporte. Vamos falar de todos os paulistas do Campeonato Brasileiro, uma rodada de esperança para São Paulo, que segue acreditando no título, e o corintiano, que segue acreditando na vaga da Libertadores. Também vamos falar sobre as classificações de Novo Horizontino e Mirassol para as quartas da Série D. Como sempre, você participa aqui com a gente. O número tá aqui embaixo, 18991437891. E eu prometi que ele estaria de volta. Boa tarde, Caio Esteves. E aí, Rafa, beleza? Boa tarde para todo mundo que tá em casa. Tô de volta, descansei aí semana passada. Você e o Mário ficaram aqui, né, apresentando, assistiu alguns dias. E vamos que vamos, o Brasileirão não para, né? Eu acho que o legal desse ano, apesar da pandemia e de tudo, tem sido essa continuidade das competições, né? Principalmente de futebol. Geralmente essa época é um marasmo danado, não tem nada pra gente mostrar, ainda bem que o Brasileirão tá rolando. Isso, geralmente essa época fica marcada por notícias de fofocas envolvendo os atletas. Sim. Mas esse ano a gente teve o combo fofocas, né? Exato. E também o futebol, que continuou, assim como é tradição no campeonato inglês, né? Que não para nas rodadas de Natal e Ano Novo. Então a gente dá prosseguimento aqui no SBT Esporte. Segue o líder, esse é o mantra da torcida do São Paulo. Em mais um duelo de tricolores, dessa vez a vitória ficou por conta da equipe de Fernando Diniz. Vamos acompanhar então os gols da vitória do São Paulo. O São Paulo saiu na frente aos 14 minutos do primeiro tempo. Reinaldo cruzou na área e Brenner apareceu por trás da zaga para mandar para a rede, 1-0. O Fluminense empatou no começo do segundo tempo, aos 7 minutos. Gabriel Sara perdeu a bola para Fred. O centroavante arrancou e soltou a bomba, na gaveta, 1-1. 20 minutos depois, o gol da vitória. Gabriel Sara tocou para Brenner. Ele bateu e o goleiro defendeu. Vitor Bueno ficou com a sobra e achou Brenner novamente. Ele dominou e guardou. Fim de jogo, São Paulo 2-1 Fluminense. Bom, galera, se o Brenner marcou 2 gols e vive uma ótima fase, o Daniel Alves também tá jogando muito, né? O camisa 10 e o capitão do São Paulo foi bem elogiado pelo técnico Fernando Diniz durante a coletiva pós-jogo. Vamos acompanhar o que o Diniz falou. A história está escrita, graças a Deus, com o Daniel Alves. A gente não sabe como é que ela seria escrita de outra forma. Mas ainda bem que ele está conosco, dele ser um jogador desse tamanho e de poder estar produzindo cada vez mais. Mas lembro também, reitero, que uns 40 dias atrás, 50 dias atrás, era motivo de questionamento o Daniel dobrar jogo, jogar jogo um atrás do outro. E hoje é inquestionável e é bom para perceber e valorizar o tamanho que o Daniel Alves tem. Eu costumo dizer sempre, nas entrevistas quando eu tenho a possibilidade, que ele é um jogador ainda, de alguma forma, incompreendido daquilo que ele é. Ele é muito grande, o Daniel, como jogador e como pessoa. Ele agrega muito, ele distribui muito e ele nos ajuda muito. Então é um pouco difícil a gente postular como que seria sem o Daniel, porque ele é uma referência ímpar no nosso time. E aí, Caio, Daniel Alves cada vez melhor, Brenner se destacando. O Brenner tá fedendo a gol, como a gente fala, né? Impressionante o desempenho do Brenner, que era um jogador até esquecido, né, por muitos momentos do São Paulo. O Daniel Alves é um agregador, né, Rafa? Ele foi assim no Barcelona, ele era coadjuvante, claro, mas ele é um jogador de coletivo, é um jogador que ajuda muito, né? Na Juventus foi assim, no PSG foi assim, é um jogador que corresponde muito bem na função que ele é colocado e ele tem ali a facilidade de jogar em outras posições. Então, você tendo esse coringa no elenco facilita demais. Apesar de eu achar que ele deveria jogar como lateral direito, mesmo com o desempenho do São Paulo, que é excelente, o Diniz está improvisando quando não tem um lateral direito. Acho que o Daniel Alves na função ali poderia ser muito útil. Foi um dos melhores do mundo na posição, então acho que poderia ser utilizado ali. Mas jogando onde ele está jogando também, ele está ajudando demais e cresceu muito. O que o Diniz falou faz muito sentido. Há 50 dias o São Paulo todo era questionado. A gente mesmo criticava um pouco, né? O próprio Daniel Alves, dele, né? No meio. Isso. Exatamente. O São Paulo realmente não produzia e merecia as críticas que vinha recebendo, oscilava demais. Só que hoje a gente vê realmente um futebol muito maduro. E aí créditos para o time, créditos para o Diniz e créditos para o Raí,
que bancou o Diniz no cargo e conseguiu ser um dos pilares desse crescimento do São Paulo, tanto fora quanto dentro do campo, né? Só para complementar, o Casares, presidente eleito do São Paulo, ele falou ontem numa entrevista que ele pretende renovar com o Brenner. Ele já adiantou que os valores de multa serão alterados, mas que o São Paulo está se esforçando muito para manter o Brenner por muitos anos ainda no time, e acho que é necessário, né? O Brenner hoje ele é o cara, é o destaque desse time do São Paulo que está muito bem. Isso, 22 gols no ano, né? Agora a gente muda de assunto, vamos falar do Corinthians, né? O Timão segue mantendo o sonho de conquistar a classificação para a Libertadores da América na próxima temporada. Para isso, quebrou um tabu histórico e venceu o Botafogo pela primeira vez no estádio Newton Santos. Vamos ver os gols. O Corinthians venceu o Botafogo com um gol em cada tempo. O primeiro saiu aos 34 da primeira etapa. Gustavo Mosquito fez a jogada e cruzou. Casares deu uma cabeçada forte e mandou para a rede, 1-0. O segundo saiu no finzinho do jogo. A defesa do Botafogo cortou mal e a bola sobrou para Matheus Vital. Ele passou pelo zagueiro do Botafogo e mandou para a rede. Lindo gol. Fim de jogo, Corinthians 2-0 Botafogo. E agora a gente fala dessa evolução cada vez mais clara que o Corinthians está apresentando. O técnico e a torcida seguem acreditando, né? Nessa provável classificação do Timão para a Libertadores. Então vamos ouvir a opinião do Wagner Mancini. Eu estou muito satisfeito com aquilo que está sendo apresentado pelo Corinthians dentro de campo, porque isso mostra o trabalho que está sendo realizado, né? Muita gente dá opinião antes das coisas acontecerem, né? E neste caso específico, desde a minha chegada no Corinthians, a gente tem visto uma evolução constante do time e eu fico feliz por isso, porque o futebol ele é muito dinâmico, você tem que melhorar a todo instante. Aquilo que foi feito hoje no jogo diante do Botafogo já não pode servir para o jogo do Fluminense, a gente tem que alterar algumas coisas e criar, por exemplo, hoje nós fizemos a entrada do terceiro zagueiro no final do jogo, então é uma situação que pode acontecer em jogos esporádicos, de bola aérea, de muita chuva, que nem foi hoje o jogo. Então esses ajustes eles vão acontecer. Eu penso dessa forma, que a evolução do time ela é notória. A recuperação dos jogadores é o que mais me deixa feliz. Lógico, eu gosto das vitórias, eu vibro com elas, eu comemoro junto com os atletas, porque eu acho que isso é importante para você fortalecer a gestão pessoal no vestiário, no clube, não só junto com os atletas, mas junto com todos os funcionários, para que você realmente note que todo mundo faz parte dessas vitórias e não só aqueles 11 que estão entrando em campo. Eu acho que o torcedor está satisfeito porque a gente, de certa forma, conseguiu resgatar o espírito do Corinthians, a jogar com alma, a jogar com uma ganância de vencer as partidas. Eu acho que o torcedor gosta disso. Caio, um ponto ali que eu discordo do Wagner Mancini, na minha opinião, não faltava essa ganância. O que faltava era a qualidade técnica, né, que o Corinthians ganhou, no meu ponto de vista, com a entrada do Fábio Santos, do Casares, do Otero, né? Esses três jogadores aí estão cumprindo um papel excelente e junto com o Wagner Mancini, claro, né, aumentando a possibilidade de chance de classificação para a Libertadores. O que você acha aí desse time? Eu acho que sim. O Thiago Nunes não tinha essas peças no começo do ano, né? Justamente. Então, fazendo justiça, o elenco que o Thiago tinha no começo do ano, quando começou a temporada, era outro. O elenco do Corinthians hoje ele é um pouco mais reforçado. E se você vê, o que você falou, quem chegou no meio da temporada é que está se destacando. O Casares, o Fábio Santos, o próprio Mosquito ontem foi muito bem, jogou muito ontem. O Léo Natel também entrou bem. Léo Natel. Então, assim, acho que essa evolução, ela também acontece pelas peças que chegaram para fazer a reposição desse time do Corinthians. Então, assim, ontem para mim o Casares foi o homem do jogo, foi o jogador que criou muitas chances. O time do Botafogo é bem ruim, Rafa. Sim. É muito ruim, muito ruim. Não tem ruim peça mesmo. também, né? O Corinthians perdeu uns 3, 4 gols no segundo tempo, mas é notória a evolução do Corinthians, e principalmente por ter uma defesa sólida. O sistema defensivo do Corinthians hoje é muito mais sólido do que era antes, com a chegada do Fábio Santos. O próprio Gemerson já entrou dando outro corpo, né? Tá ganhando ritmo.
Então, assim, o movimento do Corinthians é muito bom. Precisa melhorar um pouco nas finalizações. Eu acho que ainda falta o Corinthians ser mais efetivo nas finalizações. Mas você já vê que o Corinthians já é outro time e tem chance para a Libertadores, sim. Com certeza, eu acho que é possível que o Corinthians continue crescendo. O aproveitamento do Wagner Mancini no Corinthians é um dos melhores do campeonato, Rafa. Legal falar isso. Está entre os 3 melhores. Então, assim, o Corinthians tem chance de ir para a Libertadores, com certeza. O torcedor que manda mensagem pra gente no WhatsApp, ele tá acreditando demais, Caio. E a gente torce aqui também para que o Corinthians se classifique e esteja aqui no SBT, na Libertadores, na próxima temporada. Com certeza. Agora a gente fala do arquirrival, o Palmeiras, que venceu o Red Bull Bragantino, mas sofreu demais. O time do Abel Ferreira está a 3 pontos do G4, né? Vamos ver como que foi essa vitória chorada do Verdão. O gol da vitória do Palmeiras saiu aos 28 do primeiro tempo. Escanteio na área, a defesa cortou. Gabriel Menino cruzou novamente e Luiz Adriano marcou de cabeça. O VAR revisou o lance, mas o gol foi validado. Fim de jogo, Palmeiras 1-0, Red Bull Bragantino. Bom, é isso aí. E agora a gente ouve o professor Abel Ferreira, que falou dos desfalques e da sequência insana de jogos que a equipe está enfrentando. Ele também elogiou bastante o Bragantino. Vamos ver. Desde que eu cheguei ainda não tive todo o elenco à minha disposição. Por exemplo, hoje vieram 2, jogou o Luís e jogou o Patrick, mas deixamos 2 de fora porque 3, o Rony, o Zé Rafael e o Mike. Hoje era um jogo, por exemplo, que devíamos descansar o menino para meter o Mike. O Rocha já veio com 4 jogos seguidos. Temos que gerir isto, não há milagres. Eu volto a dizer, vocês veem-se os grandes treinadores da Europa a queixar-se da densidade competitiva. Eu faço-lhe o desafio para eles, quando vierem para aqui treinar, vocês vão ver o que é a densidade competitiva. Mas mais uma vez eu volto a dizer por boas razões. Cumprimos o nosso papel hoje, como equipa grande que somos, faturamos mais 3 pontos, está feito. Agora é verdade, muitos obstáculos, mas com união, com esforço, com espírito de sacrifício. Eu também já o disse que ali em relação ao meio campo, em função destas mudanças, o Filipe, o Ramírez, o próprio Patrick ficou de fora, o Zé Rafael que ficou agora de fora por lesão no tornozelo, complica-nos a nossa forma de gerir, mas mais uma vez, a rapaziada quando tem que jogar bem e dá para jogar bem, jogamos. Agora, quando apanhamos um adversário com muita qualidade, este adversário não faz isto só contra nós. Deixem-me dizer-vos isto, porque tenho que o dizer. Não sei como é que esta equipa só está em 12º lugar, porque temos que ser humildes e perceber que do outro lado também está um adversário. Para além da qualidade, tem uma coisa que nós estamos à procura, é da frescura física de quem descansa e de quem só joga uma competição. E isso aí não há volta a dar e nós temos que continuar o nosso caminho. Palavra. Não, eu estava falando que a falha para mim o gol, é claro que foi um bonito gol, mas eu achei que foi falha do goleiro. Acho que foi uma bola difícil, queima-roupa, mas foi em cima dele ali, acho que dava para ele ter dado uma rebatida pro lado, tanto que a bola entra na bochecha do gol, né, Rafa, que a gente fala. Ele rebateu mal ali a cabeçada do Luiz Adriano. Mas é o que o Abel falou, o cansaço está pegando muito o Palmeiras, né? Você também falou aqui pra gente, na redação a gente estava conversando, que o Palmeiras está tendo uma maratona de jogos realmente, né? Está sofrendo bastante e assim, o elenco do Palmeiras, apesar de ser um bom elenco, também tem suas deficiências, então o cansaço uma hora pega, não tem jeito. Esse ano tá atípico para todo mundo, mas é aquelas, conseguiu somar os 3 pontos, principalmente em casa, excelente. O foco para mim do Palmeiras tem que ser a Libertadores, né? Tem que ir mais longe na Libertadores. Tem a Copa do Brasil também, claro que tem o Brasileirão, mas eu acho que o título de Libertadores é o que está faltando para esse Palmeiras dos últimos anos, que ganhou o Brasileirão, que foi muito longe também em outras competições. Eu acho que esse é o grande objetivo da diretoria, os próprios jogadores. Claro que você ganhar uma Copa do Brasil é muito importante, mas a Libertadores nem compara, né? Não tem como. Eu achei interessante ali, cara, na fala do Abel Ferreira, quando ele diz assim que os técnicos europeus, eles sempre falam que a equipe tem que ter aquela... a famosa gana ali e tal, tem que ter a vontade e a intensidade. Aí ele falou assim, então vem aqui trabalhar no Brasil, que com esse calendário maluco vocês vão ver que não é possível ter isso todos os jogos, né? Exatamente. Para você ter isso, você tem que ter 2 elencos, assim,
dois elencos que a gente fala, 2 times, né, de 11-11, com todas as opções possíveis e com bons reservas. No mesmo nível. Não tem como. No Brasil é muito difícil. O Palmeiras chegou muito perto disso há uns anos atrás, mas já não tem isso. A gente já vê que tem uma diferença. Falta de entrosamento também do time que não joga conta demais. Então tudo isso influencia para um resultado. E ontem o Palmeiras sofreu também com a falta de entrosamento, foi pressionado pelo Bragantino, mas conseguiu vencer. Acho que a vitória foi importante. Até nesses momentos, você não vai jogar bem todo jogo, né? Nesses momentos você tem que saber segurar também o resultado. É isso aí, Caião. Bom, na volta a gente fala mais de Brasileirão, Série D e também tem a sua participação. Valeu? Fica aí, rapidinho a gente está de volta. E agora vamos falar da parceria Destro Macro Atacado e Cerveja Proibida. Olha, calor, cerveja gelada. Quer melhor combinação que essa? Não, né, meu amigo? Só com a Proibida Puro Malte Extra, a sua Puro Malte de verdade, que trocou de embalagem, mas continua com o mesmo sabor e a refrescância que todo brasileiro gosta. Sabe por quê? Porque a Puro Malte Extra, ela segue o mais puro estilo Golden Malt Lager. Você não sabia? Então, presta atenção que eu vou te explicar. Só a Proibida Puro Malte Extra é feita exclusivamente com malte de cevada, água e lúpulos especiais, formando uma combinação perfeita com o amargor, refrescância, cor e o corpo dessa cerveja, e sem falar na cremosidade. Só de pensar, já tô aqui, ó, salivando, uma delícia. Agora imagina tudo isso que eu tô te falando, esse sabor, esse aroma, combinando com os melhores petiscos que a gente tem aqui. Camarão, sucesso. Lombinho de porco, perfeito. E para você também, aquela saladinha que também combina para todo cervejeiro e cervejeira apreciar à vontade. Proibida Puro Malte Extra, mudou de embalagem, mas a combinação perfeita continua a mesma. Você encontra a cerveja Proibida nos parceiros Destro Macro Atacado. Corre lá! E a gente segue falando de Brasileirão por aqui, né? O Santos foi o único paulista que não venceu na rodada. Empatou em casa com o Ceará e vai vendo a classificação para a Libertadores se afastando. Vamos ver os gols desse empate na Vila Belmiro. O Peixe começou bem e abriu o placar aos 11 do primeiro tempo. Soteldo fez a jogada, Pituca ajeitou e Marinho soltou a bomba. 1-0 Santos. Mas o Ceará empatou ainda no primeiro tempo. Cruzamento de Bruno Pacheco, Kleber cabeceou e John fez a defesa. Mas Samuel Xavier ficou com o rebote e não desperdiçou. Fim de jogo, Santos 1-1 Ceará. Bom, e agora a gente segue aqui, vamos acompanhar a entrevista do técnico Cuca, que está achando do trabalho dele e das dificuldades que ele está enfrentando, principalmente na negociação dos 2 zagueiros titulares, aí, o Lucas Veríssimo e o Luan Pérez. O Cuca que está trabalhando de tudo no Santos esse ano, né? E continua, né? Não acabou a temporada e não diminuiu o trabalho, aumentou. O som não diminui muito, que eu não consigo ter a equipe na mão para trabalhar. O meu adversário está contratando o Luzelli, Pavão, se fortalecendo, e eu não consigo ter a minha equipe, essa que eu tenho hoje. Eu fico na iminência de perder o Lucas Veríssimo, então a gente trabalha dia e noite com o empresário, com o jogador, tal. Agora o Luan Pérez, né? O Luan Pérez é um jogador tão importante quanto o Lucas Veríssimo. Se você olhar os números deles, eles vão bater ali. Com eles, eu tenho uma chance. Eu tenho 50% de chance com eles. Sem eles, ela cai, porque cada jogador titular que você perde, você diminui um pouco a tua condição. Então, isso tem me causado um dano, um trabalho muito grande. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar para a minha nova diretoria que a gente não meça esforços para deixar esses 2 jogadores, porque se a gente quer ter uma condição, a gente tem que agora agir em cima disso. Não podemos gastar o dinheiro para comprar o Lucas, para comprar o Luan Pérez agora, eu sei. Mas a gente pode fazer o time do Luan Pérez entender que é uma vitrine para o time do Luan Pérez, o Bruges. Esse mês que acaba, o jogador quer ficar a todo custo, trabalhou, remou até agora, como vai sair numa semifinal e podendo passar uma final de Libertadores? Eu acho que as coisas têm que ser... O Quaresma está em cima, está trabalhando, mas eu conto com esses jogadores, eu conto com eles, porque
a nossa responsabilidade não diminui se você não tiver jogador. Isso aí, Caio. Nós temos o grande Alex Stival, o CEO do Santos, aí falando sobre essas dificuldades. Muito mais a fala de um diretor de futebol do que um técnico. É isso que eu ia falar. Né? O Cuca é diretor de futebol do Santos também, né? Bem isso. E ele vem fazendo de tudo mesmo, né? Desde a época do Pérez, quando ele foi contratado, até agora, ele fez o trabalho de meio que de psicólogo. Reconciliação. Exatamente. O Cuca no Santos esse ano, cara, ele é o maior reforço que o Santos teve esse ano. Sim. É o Cuca. O Cuca organizou o Santos de uma maneira que, assim, é inexplicável, para bem dizer a verdade. O Santos era outro Santos antes da chegada do Cuca e hoje realmente é um time numa semifinal de Libertadores, algo que ninguém imaginava, ninguém chutaria que o Santos estaria numa semifinal de Libertadores no final do ano. O jogo de ontem, Rafa, o Santos sofreu muito com a lateral direita, né? Não tinha o Pará e não tinha o Madison, teve que improvisar o Lucas Braga na posição e a jogada do Ceará, do gol, também saiu daquele lado. Então, assim, o Cuca ele sofreu para armar o time e o time não correspondeu ao que ele queria. O Santos, em alguns momentos, até foi dominado pelo Ceará. Para mim, o Ceará que fez uma grande partida, uma partida bem equilibrada, mas é um empate que dói um pouco, né? O Santos não vence no Brasileirão há 4 rodadas, isso dá um mês mais ou menos, né? O Corinthians já tem o mesmo número de pontos que o Santos. Então, se de um lado um está crescendo e pode chegar, de outro um está regredindo, né? Então tem que ficar alerta. Se o Cuca fracassar nessa classificação para a final da Libertadores, aí vai ter que estar mais ou menos no Brasileirão para tentar recuperar, né? Mas eu acho que mesmo assim o momento do Santos é muito bom devido ao elenco, à oscilação, às proporções do que tem no time hoje esse time. Então, esse clube. Então, vamos ver como vai ser também. Eu tô curioso para ver o Santos na Libertadores demais. Eu quero ver como que é o desempenho, porque eu acho que é um jogo equilibrado. Eu acho que o Santos não está vendido na Libertadores, não. Pode classificar para a final. Na próxima semana você vai acompanhar aqui, né? Com certeza. E já que o Caio falou aí dessa aproximação do Corinthians e desse descenso do Santos, claro, também temos o líder São Paulo. Vamos ver a tabela do Brasileirão aí. Primeiro, líder isolado, 7 pontos de vantagem, São Paulo. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos, né, Caio? Isso. Então, seguido ali, Atlético Mineiro, Flamengo, Inter, Grêmio, Palmeiras, Fluminense, Santos, Corinthians e Ceará. Santos e Corinthians empatados no número de pontos, né? O saldo de gols do Santos é maior, 3 gols contra 0 do Corinthians, por isso o Santos está em 8º. E aí, Caio, o que você queria destacar aí nessa primeira parte? Eu acho que é interessante a gente mostrar, acho que os que estão ali na cabeça realmente são times mais estruturados, mas o Fluminense aí nesse bolo aí, eu volto a falar novamente, porque realmente é um time que eu achei que ia ficar ali no meio de tabela, em 11º, 12º. Claro que ainda pode acontecer isso, né? Mas olhando para o momento do Fluminense é interessante. E a ascensão do Corinthians, né? O Corinthians, que a gente olhava também e falava que estava lá embaixo, já ali postula uma vaga ali de pré-Libertadores, por que não? É bem possível, né? E a gente pode ter mais 2 vagas de pré-Libertadores, né? Isso. Porque o São Paulo e o Palmeiras estão nas semis da Copa do Brasil. E o Palmeiras e o Santos estão nas semis da Libertadores. Caso vençam, mais uma vaguinha de pré-Libertadores. Falando do São Paulo, da diferença também, que eu acho que é legal a gente ressaltar, aí é uma questão mais psicológica mesmo, pessoal. Eu acho que se o São Paulo ganhar mais 3 jogos, eu acho que não chega mais. Eu acho que aí já é campeão brasileiro. Eu acho que vai ser muito difícil dos outros adversários chegarem. Não é matemática, não. É simplesmente pela confiança, pelo momento que vive o São Paulo, pela situação que o São Paulo está apresentando dentro do campo. Eu acho que vai ser muito difícil o São Paulo deixar escapar esse título, mas eu acho que precisa de mais umas 3 vitórias ali, 2, 3 vitórias para conseguir. Lembrando que faltam 11 rodadas para o fim do Brasileirão. Vamos para a segunda parte da tabela aqui rapidinho. Atlético Paranaense, Atlético Goianiense terminam a zona da Sul-Americana, Bragantino, Fortaleza, Sport, Copa do Brasil, zona de rebaixamento, Vasco, Goiás, Botafogo, Curitiba. Caio, eu apostei aqui com o Mário que o Goiás e o Botafogo estavam fadados à segunda divisão. Aí o Goiás subiu um pouquinho, tá todo mundo meio que na mesma ali, 5 pontos de vantagem, né, do Vasco para os dois aqui, o Vasco empatado com o Bahia. O que você acha que pode mudar aí rapidinho? Eu acho que nas últimas rodadas vai ser uma briga muito boa para ver quem vai cair e quem não vai. Eu acho que alguns rebaixamentos vão ser decididos nas últimas rodadas, talvez nas 2 últimas rodadas. Eu acho que geralmente acontece isso, os 2 últimos ali caem direto, faltando 2, 3 rodadas, e os outros rebaixamentos acontecem no final. Eu acho que o Botafogo e o Goiás correm sério risco de cair, sim. Se tivesse que apostar, apostaria que realmente eles caem. Beleza? Bom, e se a gente estava falando aí de Z4 e tal, agora a gente fala de expectativa de acesso, né? O acesso à Série C.
O Mirassol e o Novo Horizontino garantiram vaga nas quartas de finais da Série D. As duas equipes do interior foram muito bem. Vamos ver os gols. Começamos com a derrota do Mirassol para o Brasiliense. O time da região saiu na frente. Fabrício cruzou na área e o zagueiro Keinan tentou cortar, mas mandou contra o Patrimônio. O Brasiliense empatou aos 10 minutos. Zelov cobrou pênalti e converteu, 1-1. Aos 35, mais um do Brasiliense e mais um do Zelov. A zaga do Mirassol falhou e o artilheiro aproveitou para roubar a bola e bater para o gol vazio. Fim de jogo, Brasiliense 2-1 Mirassol. Mas o Leão está classificado para as quartas de final pelo placar agregado e ainda espera o adversário. Na outra partida, envolvendo times da região, o Novo Horizontino goleou o Goiânia e também se classificou. O Tigre abriu o placar aos 46 do primeiro tempo. O William Lepo acertou um chutaço da direita e marcou. Aos 16 da segunda etapa, o segundo. Pereira aproveitou a sobra e mandou para a rede com categoria, 2-0. Aos 35, o terceiro. Guilherme Queiroz fez a jogada na entrada da área e bateu no cantinho, 3-0. No finzinho do jogo, o quarto. Caio Monteiro aproveitou a bola mal cortada e bateu forte para marcar. Fim de jogo, Novo Horizontino 4-0 Goiânia. O Tigre, que está nas quartas, vai enfrentar o Fast Clube. Pela melhor campanha, decide em casa. E o Mirassol vivia a expectativa de saber quem seria o seu adversário. Tudo definido, vai ser o Aparecidense de Aparecida de Goiânia. Primeira partida em Mirassol, a volta lá em Goiânia, porque o Aparecidense tem melhor campanha que o Mirassol. O Mirassol vai ter um pouco de dificuldade, eu acho, mas o Novo Horizontino decide em casa, né? Mas agora viaja para Manaus também, mas né, cara? Também que é mais tem a longe. viagem, exatamente, que eu ia falar, uma viagem muito longa, né? Que pode também dar uma canseira. Calor nessa época do ano, exato. Né? Muito úmido, né? Muita umidade lá. É bem complicado de jogar também. Vão ser duas finais, né, Rafa? Duas finais para as duas equipes. Elas tinham esse objetivo na temporada, de buscar esse acesso para a Série D. Eu acho que isso é mais importante até do que você fazer uma boa campanha no Campeonato Paulista, onde elas jogam todo ano. Eu acho que você buscar esse acesso degrau a degrau é o que vai tornar você um clube com uma estrutura melhor, um clube maior no futuro. Então, você conseguindo esse acesso para a Série D, você tem mais chance de ter patrocinadores, tem mais chance de atrair jogadores melhores, você tem mais chance de ter mais público no futuro, depois que se Deus quiser, essa pandemia terminar. Então, eu acho que envolve muita coisa essas partidas. E aquela, né? Você não precisa ser campeão para você ter acesso. Você classificou, foi para a semifinal, você já está com acesso na mão, já consegue o maior objetivo. Foi o que aconteceu com o Mirassol, que a gente falava de quando perdeu a final, mas conseguiu acesso, né? Então, assim, olhando para esse time do Mirassol, não, do Bandeirante, que conseguiu acesso para a Série B. Eu falei, eu me confundi. Mas é isso, os dois times tinham esse objetivo e está muito perto. Eu acho que agora que tem que agarrar mesmo, tem que olhar para esses jogos como finais e eu acho que vão conseguir sim. Outro fato legal, além de tudo isso aí que o Caio falou, é que a Série C ela é transmitida pela DAZN e já entra uma verbinha aí de direitos de transmissão. Podemos ter dois times, então, da região ano que vem na Série C. Vamos torcer e vamos acompanhar, né? Muito obrigado por acompanhar a gente nessa última semana do ano. Se você quiser rever o programa, é só entrar lá no tela2.com.br e acompanhar a versão completa. Até amanhã, galera! Até amanhã! Valeu!